Todos podem tomar o teu assento. Aleluia. Só quero que vocês todos acompanhem a palavra. 1 Coríntios 11, versos 1. Serei breve porque ainda tem a homenagem às mães. Tenho 20 a 25 minutos de pregações, é o suficiente, porque temos a Santa Ceia também. Hoje iremos todos participar do corpo e do sangue de Cristo, para que possamos estar revertido e fortalecido na palavra do Senhor. Quem encontrou diz amém. Podemos ler? Acompanhe comigo. 1 Coríntios 11, versos 1. Sedes meus imitadores, como também eu de Cristo. Mais uma vez, sedes meus imitadores, como também eu de Cristo. Amém? Fecha a tua Bíblia e dê uma salva de palmas para Jesus, que Ele merece. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Esta palavra de 1 Coríntios 11, ela tem o direcionamento do profeta e discípulo e apóstolo Paulo. Mas eu quero usar de maneira esse texto referente a Jesus, porque aqui o texto está esclarecendo e nos dizendo que Paulo foi imitador do Senhor. Tudo em que Paulo fazia, ele se fundava e se colocava diante do seu Senhor, que era o seu Deus. Por isso a Bíblia nos diz que temos que ser imitadores do nosso Senhor, que a cada dia temos aprendendo mais, temos buscado o teu reino, temos buscado a tua palavra, temos buscado o teu direcionamento, temos buscado a tua sabedoria, temos buscado a tua entidade do conhecimento, que é a palavra que está no livro das Escrituras Sagradas. Sabemos que Paulo, ele foi um homem muito perseguido na cidade em que ele passava, aonde ele colocava a planta dos vossos pés, por ser apóstolo do reino do Senhor. Ele levava sobre si a verdadeira palavra do conhecimento, ele levava sobre si a verdadeira palavra do arrependimento, ele levava sobre si a verdadeira palavra que o edificava, ele levava sobre si a verdadeira palavra que trazia um fortalecimento grandioso na união daquele povo que não acreditava em um só Deus. Mas Paulo, ao mesmo tempo em que ele se levantava e onde ele passava, a Bíblia diz que ele separava um povo e ali fazia discípulos. Quem está entendendo da glória a Deus? Quem está entendendo da aleluia? Então Paulo, ele não foi diferente de mim e não é diferente de eu e você nesta noite. Nós somos discípulos, nós somos apóstolos, nós somos profetas, nós somos pregadores, nós somos adoradores, nós somos aqueles que buscam a verdadeira palavra do Senhor. Paulo não olhou para a perseguição e quem via atrás dele. Ele não olhou para quem estava à tua volta, que levantava o teu dedo, a tua mão para o apontar e acusar. Ele não olhava para aquele que vinha à tua retaguarda e dizia que o ministério dele não iria continuar, porque maior era a prova e a situação em que ele estava passando naquele momento. Mas o que eu quero te dizer nesta noite, mãe, e para você pai, e para você filho, não desista do teu chamado, não desista do teu ministério, não desista dos teus filhos, não desista do teu esposo e esposas, não desista daquilo que Deus já te deu, porque Paulo não desistiu do reino do Senhor, porque já haveria falado com ele, que não seria fácil a caminhada, não seria fácil enquanto ele caminhasse sobre a terra, para fazer discípulos e abrir portas ministeriais. O chamado de Paulo não era compatível com o que nós temos hoje, mas era dificultoso. A mesma relatividade temos no dia de hoje. Não é fácil chegar 7 da noite e abrirmos a boca e o coração e dizer vamos adorar o Senhor, e chegar aqui e adorar. Muitas das vezes chegamos aqui já abatido, muitas das vezes chegamos aqui já cansado, por
porque o dia nos trouxe fadiga, o dia nos trouxe cansaço, nos trouxe tristeza, fraqueza. Mas eu quero te dizer que o mesmo Deus que alimentava Paulo no teu ministério, na tua caminhada, é o mesmo Deus que tem te trago aqui cada culto, cada semana, cada noite. É o mesmo Deus que tem te dado força para levantar lá dentro da tua casa às 5, às 6, às 7, às 8 da manhã. É o mesmo Deus que tem te dado graça para chegar na tua casa, olhar para tua esposa, olhar para tua família e perguntar: está tudo bem? Como foi o teu dia? Como está sendo a tua tarde? Como será a tua noite? Este é o mesmo Deus que tem cuidado de Paulo, é aquele que tem cuidado de mim e de você nesta noite. Glória a Deus, aleluia. A Bíblia nos diz que não seria fácil servir ao Senhor. Se fosse fácil, não existia mais incrédulos lá fora. Se fosse fácil permanecer e estar firme na rocha, não existia crentes desviados lá fora, abatido, cansado, com as feridas abertas. Se fosse fácil estar na casa do Senhor, só por estar, estava cheia todas as congregações. Mas o inimigo tem levantado, ele tem ido na fraqueza, ele tem cutucado na ferida que está aberta, porque a vontade dele é ver o povo destruído, é ver as nações se levantar contra as nações, é ver os ministérios serem divididos contra os outros ministérios, é ver as famílias separadas, porque a base de tudo nossos no dia de hoje é a nossa família, e se nós não estivermos unidos, não venceremos, porque uma só carne não tem força, mas quando as duas se unem, mais fortes ficamos. Glória a Deus, aleluia. Quem está entendendo, dá glória a Deus. Mas nesta noite eu quero te dizer, assim como Paulo, ele era imitador do Senhor, em todas as passagens, ida e volta, ele não tomava assim uma decisão sem antes consultar o teu Deus, ele não falava sem antes orar a Deus, ele não agia sem antes colocar a causa nas mãos de Deus, ele não tomava uma atitude, uma decisão sem antes de esperar Deus o falar contigo, para que ele o dissesse: Paulo, tu vai por este caminho, porque aquele não será vulnerável à tua caminhada onde tu queres chegar. Tudo antes que Paulo tomasse uma decisão, ele se autoanalisava, ele se autoconhecia, porque agora ele já não era só mais um Paulo, ele era apóstolo, ele era discípulo e ele era pregador da palavra de Deus. Então nesta noite, meus queridos e minhas queridas, estamos num culto racional, o Dia das Mães, estamos num culto diante de uma santa ceia em que vamos participar do corpo e do sangue de Cristo. Então analise você a si mesmo, como tem sido o teu dia, como foi a tua semana, o de que fato você alcançou, o que você fez, de que fato foi a tua junção de decisão, a tua junção de expectativa, como você se posicionou, como você se autocolocou diante do evangelho que tu tem servido, diante da palavra que tu tem programado, diante das boas novas que tu tem anunciado. Esta é a noite de você olhar para o céu, abrir o teu coração e dizer: Senhor, Paulo foi imitador do teu conhecimento, eu também quero ser. A cada dia nós erramos porque não somos perfeitos, a cada dia nós questionamos porque não entendemos o agir e o trabalhar de Deus. A cada manhã a gente olha o sol vindo e a tarde chegando e a noite aparecendo e não entendemos o porquê que a promessa não se cumpriu, o porquê que a revelação não se completou, não entendemos o porquê que as portas ainda não se abriram, não entendemos de que forma e de que maneira Deus está agindo ou está fazendo. Muitas das vezes isso é cansaço ao trono do Senhor, porque Ele já nos deu a maior parte, que é a verdadeira palavra e o verdadeiro conhecimento. Então a cada manhã nós temos que ser como Paulo foi: forte, cauteloso, paciente e determinado diante daquilo que ele já tinha aprendido. É agradecer a Deus, ainda que a tua fraqueza venha, ainda que alguém te aponte,
ainda que alguém te julgue, ainda que um povo se levante contra o teu ministério, mas interceda por eles, porque o que está maior em ti, o que está maior em você, é maior do que está nele. Existe um só Deus, e esse é o Deus de Israel que ainda guarda, esse é o mesmo Deus que ainda zela, é o mesmo Deus que ainda conserva, é o mesmo Deus que ainda recebe a tua angústia, recebe o teu clamor, recebe o teu louvor, recebe a tua oração, recebe a tua adoração, ainda que nós achamos que não está passando do teto, que não está chegando no trono dele, mas ele é aquele que não faz acepções de pessoas. A Bíblia diz que lá em Lucas: venha como tu estás, independente de que forma o teu coração esteja, angustiado, rancoroso, triste, lagrimejando, doente, é desta forma que Deus quer. Mas esta é a noite que você tem para auto se examinar, de que forma você passou essa semana, de que maneira tu chegou na casa do Senhor, passasse por essas portas. É esse o momento que você tem de agradecer a Deus pelos livramentos, pelas palavras concretas que Ele tem cumprido. Muitas das vezes somos ingratos, porque Deus, até numa topada em que damos, é um livramento e não reconhecemos, para dar um testemunho e edificar o nosso próximo que precisa. Mas Deus, Ele age no silêncio. Deus, Ele age muitas das vezes no deserto. Nós achamos que quando Deus nos permite passar no deserto, é a nossa morte. Não é. Deserto não é escola para profeta morrer e sim aprender. Deserto não é escola para crente se sair da presença de Deus e se permanecer, porque muitas das vezes nós achamos que Deus está do nosso lado na igreja cheia, e Ele vai estar contigo quando tu estiver sozinho nessa caminhada. Ele vai estar contigo é quando ninguém mais ergueu o ombro e dá as mãos para te dizer: eu estou contigo. E Ele vai estar, porque Ele sabe até onde vai a nossa força, Ele sabe até onde nós podemos colocar nossas mãos, Ele sabe até onde nós possamos chegar e tocar na fechadura da porta e dizer: Senhor, hoje eu quero passar para o lado de dentro e não ficar do lado de fora. Antes que Deus determinasse sobre Paulo que ele seria um dos maiores apóstolos, Deus já sabia de que forma iria usar ele. E se você for folhear a Bíblia, eu não vou entrar mais no profundo, porque as horas passam e é muito rápido, ainda tem a homenagem às mães. Mas se eu fosse pregar o texto de Paulo, você iria saber que o ministério de Paulo foi muito perseguido, e com quem ele mais contava que estivesse junto com ele naquela empreitada, que era o início da tua chamada, foi os primeiros a virar as costas e dizer: quem é tu? Quem é esse teu Deus? Quem é que fala por ti? Quem é que te levanta? Aonde tu vai? Não é diferente no meio de nós. Tem muitos que têm olhado para ti e têm te julgado com os olhos maldosos, têm te apontado antes de conhecer quem é você com Deus. As pessoas, é fácil hoje chegar na minha frente e chegar diante de você e dizer: que Deus é esse? Mas não sabe as madrugadas que tu tem curvado os teus joelhos, não sabe o momento que tu chega em tua casa, que entre as tuas quatro paredes tu tem falado com teu Deus. Não conhece você no trânsito, orando e louvando ao Senhor, agradecendo por mais um dia. Não sabe da tua vida, você no teu trabalho, e dizendo: Senhor, tu é bom, tu é fiel, tu é digno. Hoje tem mais que se levantam contra nós do que aqueles que diz: eu estou contigo e conte comigo porque der e vier. Estamos vivendo o tempo das nações contra as nações, igreja contra igrejas, e aqueles que perseverar é aqueles que vão subir para o reino do Senhor. Porque Paulo, ele não desistiu. Paulo, em momento algum, ele parou, porque ele acreditou na chamada, ele acreditou no impossível de Deus. Assim como Abraão, o pai da fé, também o fez. Deus poderia ter preparado tudo para Abraão, e antes de dizer: deixa a tua casa, sai da tua parentela, do meio da tua família, e vai para o lugar que eu te mostrarei. Abraão nem sabia se ia ter o lugar que ele ia tenda para acampar.
água para beber e comida para se alimentar. Mas ele não questionou, ele pegou, ouviu e obedeceu e foi. Assim foi Paulo. Quando Deus falou com Paulo, ele procurou servir e colocar em prática, porque o chamado não é para todos, mas escolhidos são os mínimos. É aqueles que têm o sangue de lutador, está na veia a vontade de vencer, está no coração e na mente, que só Deus é o caminho, só Ele é a verdade, e somente Ele vai ser a vida eterna. E muitas das vezes nós não olhamos para esse lado, nós olhamos para o lado aleatório, que é o lado que queremos viver bem aqui nesta terra, e só vamos ter um bom descanso lá no reino do Senhor. Paulo acreditou no teu chamado e não naquilo que estava à tua volta, porque o objetivo dele era ir pregar as boas novas, pregar o evangelho, fazer discípulos, ganhar almas e permanecer na presença. Hoje eu sei que não é fácil permanecer, é difícil ganhar almas, porque a maioria das almas que estão lá fora já conhece o verdadeiro evangelho, e quando nós chegamos para pregar, já nos deparamos com a resposta na ponta da língua: mas eu já conheço, pastor, o que tu está vivendo hoje eu já vivi muito tempo atrás, o que tu está pregando eu já preguei. Mas nós temos que ser imitadores do Senhor, nós temos que pensar como Jesus pensou, nunca desistir de quem está ao teu lado, e nem mesmo daquele que te ofendeu, nunca baixar a guarda para aquele que tem se levantado, mas sim ver que Deus pode mudar a situação dele, pode mudar a vida dele, pode trazer ele para casa, que hoje ele se encontra lá fora perdido. Quem está entendendo da glória a Deus? Quem está entendendo da aleluia? Eu sei que não é fácil vivermos o evangelho hoje, prático, que não é simples e não é fácil, mas que é edificativo. A edificação chama-se rocha, e a rocha é o escudo da minha e da tua força. Só vamos encontrar essa verdadeira rocha, esse verdadeiro escudo, no joelho e na verdadeira oração, porque quanto mais descermos a olaria, mais o Senhor de alguma forma vai nos fortalecer, de alguma forma Ele vai nos edificar e vai nos revertir das tuas armaduras. Qual armadura, pastor? Primeiro, conhecimento; segundo, sabedoria; e terceiro, obediência. Porque se alcançarmos a sabedoria e não sermos obedientes, não estamos sendo imitadores de Cristo. E se alcançarmos a verdadeira sabedoria e ser edificado pelo conhecimento, estamos sendo imagem e semelhança do verdadeiro Cristo, que nos ensinou o que é o evangelho e a verdadeira palavra. Quem está entendendo da glória a Deus? Quem está entendendo da aleluia? Diante desta palavra, o pastor Valdir, que está aqui,